tarde, dia 9, 4 horas da tarde, nós temos o quinto encontro do nosso grupo de estudos sobre o livro Disciplina Positiva, de Jenny Nelson. Esse livro que tem assim transformado as nossas vidas, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos filhos. A Jenny Nelson é uma educadora parental há mais de 40 anos, escritora de muitos livros sobre criação de filhos, e ela traz uma caixa de ferramentas com dicas e técnicas práticas para a gente aplicar, principalmente nas situações de conflito com as crianças. Boa tarde, gente! Boa tarde para todo mundo que está aqui! Sejam bem-vindos! Deise, chegamos no nosso quinto capítulo, hein? Cuidado com as consequências lógicas. O que você achou desse capítulo, Deise? Compartilha aí com a gente. Primeiro, eu quero dizer assim, que coisa poderosa esse negócio da gente se unir para ler livros. Você que está aqui ouvindo a gente, essa é uma tática poderosíssima para você ler mais, porque você se compromete com você mesmo e com o outro que está com você na jornada da leitura. Então, é uma tática poderosa se você quer ler mais nesse ano de 2021, ó. Fica aí a estratégia. E fica aqui com a gente. Capítulo, gente, primeiro assim, que me fez refletir bastante e também reforçar algumas coisas que nós já aprendemos com os capítulos anteriores, né, Kaline? E é isso o que eu achei bastante interessante, é porque eu não tinha pensado sobre o risco de usar as consequências lógicas. De fato, às vezes, por trás de consequências que nós impomos aos nossos filhos, por trás está a punição. Estão formatos que não estão relacionados com o comportamento que a gente quer ajudar a criança a ajustar, não estão respeitando a criança, né? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Eu tenho certeza que você também vai sair mais enriquecida, como a Kaline falou, com outras ferramentas para lidar com comportamentos indesejados, né? Ou para ajudar o seu filho a crescer, a ter mais autonomia, porque é isso que a gente está falando aqui. Ajudar os nossos filhos a crescerem respeitando quem eles são, respeitando a idade deles, aquilo que eles podem responder diante da vida, diante do tempo de vida deles, mas, acima de tudo, aceitando, ajudando-os a entenderem que eles são importantes, que eles são amados. Consequências lógicas é você permitir que o seu filho, a sua criança, experimente as consequências das suas escolhas, das suas próprias escolhas. Então, vou dar um exemplo super simples. Você fala para o seu filho, você dá um presente para sua filha, uma boneca, e aí você fala, filha, desse jeito que você está brincando, a boneca vai quebrar. E você avisa para a criança, e se quebrar, filha, você gosta tanto dessa boneca, você vai ficar sem ela. E a criança continua brincando, né? Do jeito bem assim, agressivo e acaba quebrando a boneca. Né? Permitir as consequências naturais é isso. É você ir lá e falar para a criança assim, filha, olha, quebrou a boneca que você tanto gostava, né? Vai ser difícil para você, né, ficar sem brincar com essa boneca que você tanto gostava. E aí, no momento que você deixa a criança ou adolescente, o seu filho, experimentar as consequências das escolhas que eles fazem, né, é a gente fazer isso, permitir, mas de uma maneira respeitosa. É você virar para a criança e falar, eu entendo, filha, agora você vai ficar sem brincar com a boneca e deve ser difícil, deve ser triste para você, que você gostava tanto dessa boneca. Ou seja, não é você fazer com que a criança, ela já está assumindo uma consequência negativa dos seus atos, né? Mas aí você vai, é como se você fizesse a criança se sentir envergonhada, se sentir culpa e sentir dor. Mas eu avisei, eu te avisei 1000 vezes que essa boneca ia quebrar. Coisa boa. Isso aí é para você aprender a lição, a ter mais cuidado com os seus brinquedos. Você não tem necessidade de fazer essas coisas, falar essas coisas. Que a criança, ela já viu, ela já aprendeu
que se ela brincar de um jeito errado, o brinquedo vai quebrar e ela vai ficar sem brinquedo. Ela já está sofrendo por causa das consequências das suas escolhas, dos seus atos. Não precisa a gente ficar dando, falando essas ladainhas que aumenta ainda mais a vergonha, a culpa da criança, o sofrimento da criança. Então, você permitir que a criança sofra, não sofra, mas experimente as consequências naturais de seus atos, é isso. É você mostrar, você colher a criança e mostrar empatia, compreensão, né? Acolher essa criança porque ela está sofrendo por ter experimentado a consequência natural negativa dos seus atos, mas de uma maneira respeitosa, sem ficar dando lição de moral na criança, né? E outra coisa também é você permitir, como mãe, a criança experienciar isso. Porque o que a gente vê, principalmente as mães super protetoras, é que elas fazem de tudo para que a criança não experimente as consequências lógicas, né? Então, quebrou o brinquedo, às vezes ela até dá aquele sermão, mas ela vai lá e compra outro brinquedo. Ela vai lá e compra outra boneca, entendeu? A criança, ela não vai desenvolver habilidades e lições para a vida dessa maneira. Porque a infância, na verdade, a gente ensina para os nossos filhos princípios, valores e habilidades, né? E esses princípios são duradouros. Essas habilidades, elas se aprimoram ao longo de toda a sua vida, né? E quando chega na idade adulta, são adultos mais resilientes, mais tolerantes, são adultos mais saudáveis emocionalmente, adultos mais felizes, né? Então, essas habilidades que nós queremos que os nossos filhos desenvolvam, nós temos que estimulá-lo, mas estimular da maneira mais apropriada, da maneira certa, né? Não da maneira equivocada, como eu dei o exemplo aqui anterior, né? Que é dando essa lição de moral que é desnecessária. Isso fala muito sobre, isso nos desafia em primeiro lugar, porque a nossa tendência enquanto mães é justamente proteger os nossos filhos para que eles não sofram, como a Kaline falou. Então, deixá-los, acolhê-los depois de uma resolução de um problema, de uma consequência natural de uma escolha que a criança fez, é importante e nos desafia, porque o que a gente quer é resolver logo. Não deixar que a criança seja privada de algo, só que isso impede que a criança cresça. Além das consequências naturais, como a Kaline trouxe aqui, tem um outro tipo de consequência que ela traz nesse capítulo, que são as consequências lógicas, ou seja, as consequências que exigem uma intervenção do adulto. Ela cita até um exemplo de um menino que tinha dificuldade de levantar para tomar café, e aí era aquela enrolação. E aí, o que ela fez, a mãe? A mãe explicou para a criança antes o que ia acontecer. Olha, se você não levantar... A gente sabe que tem crianças que têm muita dificuldade de levantar para ir para a escola. É um sofrimento de manhã, né? Eu conheço famílias que já acordam naquela agitação. Agora que a gente está sem aula presencial, facilita. Mas na época que a escola está funcionando de uma maneira comum... As crianças, quando estudam de manhã, é aquela loucura para se arrumar, para tomar café, para sair. Então, tem muitas crianças que desafiam os pais em assumir as responsabilidades que cabem a eles já, a partir da idade deles. Por exemplo, tem 7 anos, já consegue vestir a roupa, se organizar e comer sozinho, enfim, né? Para se arrumar para sair. E aí o livro traz esse exemplo de uma mãe que avisou. Porque uma coisa importante, gente, diante de um comportamento que precisa ser alterado, que você precisa ensinar para a criança como agir da melhor forma possível, ela até fala assim, né? Você precisa decidir o que você vai fazer primeiro. Decida você primeiro o que você vai fazer. Não fica arranhetando, como diz meu marido, reclamando, murmurando dentro da sua casa. Eu já falei para você 500 vezes que você tem que fazer assim, que você tem que fazer assado. Ali, né, esmagando, remoendo aquele mesmo assunto por anos e você não toma uma postura. Então, decida o que você vai fazer sobre esse comportamento. Primeiro, decida você. Eu até fiquei pensando sobre aquela metáfora da pedra, que quando a gente joga a pedra no lago, você já percebeu isso? Você já fez essa experiência? Uma série de ondas se desenvolvem no lago. A gente pode usar essa metáfora em relação às nossas próprias mudanças. Quando a gente decide mudar, nós provocamos mudanças também no nosso ambiente, nos nossos relacionamentos.
Então, decida você o que você vai fazer. E a partir disso, mantenha a sua palavra, o seu compromisso. E eu tenho certeza que as mudanças vão ser geradas na sua casa, na relação com os seus filhos. Então, o que essa mãe fez, gente? Ela decidiu o que ela ia fazer com esse menino que não levantava nunca para tomar café, sempre se atrasava. Ela explicou para ele antes, ela decidiu o que ela ia fazer. Olha, a partir de hoje, se todos não tomarem café até as 8h30, das 8 às 8h30 não vai tomar café mais, não vai ficar com fome até a hora da próxima refeição. Eu achei duríssima a consequência que ela decidiu. Kaline, eu falei assim, meu Deus, será que eu teria coragem? Eu também pensei, eu acho que eu não teria coragem. Eu também acho que não. Mas aqui só citando um exemplo para você entender o que a gente está querendo falar sobre uma consequência lógica. Então, o que ela fez? Ela primeiro decidiu uma consequência lógica que estava relacionada ao comportamento que ela gostaria que tivesse alteração da criança. Tem 4 R's, né, importantes para considerar numa consequência, na construção de uma consequência lógica. Então, aqui, primeiro, a consequência precisa estar relacionada ao comportamento que você quer que a criança altere, aprende. Segundo, precisa ser uma consequência respeitosa, que respeite essa criança, os limites dela. Terceiro, precisa ser razoável, ou seja, ela precisa estar de acordo com aquilo que a criança consegue entender e fazer. Porque às vezes tem pais que querem exigir de uma criança de 3 anos o comportamento de uma criança que tem 7, que tem 8. Então precisa ser uma consequência razoável. Sim. Isso que você está falando é muito interessante. Ela trouxe um exemplo dessa razoabilidade. O menino, Sim. ele na sala de aula estragou a mesa dele, sujou a mesa dele. E aí, uma consequência lógica razoável é ele limpar a sujeira que ele fez na mesa dele. Mas aí os adultos, eles querem de alguma forma impor uma punição, um sofrimento. É como se a gente tivesse a ideia de que a criança ela só aprende pela dor. E aí o adulto, o professor, fala assim, você vai limpar no final da aula sua carteira e a carteira de todos os alunos. Não é razoável, né? É desproporcional, porque ele não sujou a dos colegas, ele sujou a mesa dele. Então isso é muito, muito interessante, que às vezes a gente permitir essa consequência lógica, a gente tem que ter cuidado para a gente não exagerar e não ultrapassar, né? Desrespeitando a criança. Dentro disso que você falou, Kaline, eu já vou continuar o ponto anterior. O que você faz com o poder que você tem? Enquanto adulto, enquanto mãe, como você usa o seu poder? Porque às vezes a gente quer usar do nosso poder para ser superior, para esmagar o outro diante do erro dele. Então essa é uma reflexão muito importante, né? Então assim, gente, 4 características de consequências lógicas que tem a ver com a disciplina positiva, né? Não é qualquer tipo de consequência. Então, observe isso quando você pensar numa consequência lógica para trabalhar um comportamento do seu filho. Pense, ela é relacional? Ela está relacionada com o comportamento que nós queremos que seja alterado? Segundo, ela é respeitosa? Terceiro, ela é razoável? Que está dentro disso que a Kaline explicou, que nós falamos aqui. E quarto, ela precisa ser revelada com antecedência, ou seja, a criança precisa ter clareza sobre o que vai acontecer se ela não responder, se ela não escolher da melhor maneira possível diante daquilo que você entende que é, né, que é o contexto da sua casa, enfim. Então, voltando ao exemplo da mãe, a mãe explicou para todos os filhos, para todo mundo da casa, olha, o café vai estar disponível das 8 às 8h30, tipo hotel, né? Até às 10 horas o café está servido. Se você não chegar lá, meu amigo, até às 10, já era. Então, assim, quem não chegar vai ficar com fome até a próxima refeição. E aí, gente, o menino testou o que a mãe tinha colocado. E ela disse que ficou trabalhando ali com o menino 45 minutos, porque ele ficou tentando subir no balcão, pegar comida, e a mãe ficou ali, ó, tirando o tempo todo o menino. E depois disso, ela disse que foi muito desafiador para ela, foi muito desafiador. Ela mesma ficou conversando, né? Meu Deus, por que eu fui falar isso? Por que eu fui fazer isso? Não era mais fácil logo deixar ele comer? Mas ela disse que depois disso, demorou muito ele esquecer o combinado. Demorou muito dele responder e entender qual seria a consequência se ele não acordasse para tomar café, se não levantasse para tomar café na hora que foi estabelecida. Então, pensa sobre isso, pensa sobre essas 4 características ao estabelecer
uma consequência lógica. Sabe que eu vejo muitos pais cometerem um erro? A criança derrubou o suco na mesa. Uma consequência nada relacionada. Agora você vai ficar sem seu videogame. Agora você vai... vou te castigar. Agora você vai ficar dentro do quarto. Porque você não tem bons modos na mesa. O que ficar de castigo tem a ver com derrubar o suco na mesa? Se ele derrubou o suco na mesa, então ele deve... Qual seria a consequência lógica do comportamento dele? Limpar a sujeira do suco na mesa e que caiu no chão. Se a criança, gente, tiver dificuldade, você pode ajudar a criança, mostrar para a criança, filho, vamos lá, eu ajudo você a limpar toda essa sujeira, né? Porque é muito bom também, quando a gente está ali no sufoco, até nós adultos, né? Numa dificuldade, a gente cometer um erro e a gente está ali na dificuldade de consertá-lo, e um amigo do trabalho ou um colega chega e fala assim, eu te ajudo, vamos lá, eu tô com você nessa. Então, esse suporte emocional, essa forcinha, né? Ela é muito boa, muito bem-vinda para a criança. Então, mas você sempre estar pensando que a consequência, ela tem que estar relacionada ao que é o ato, né, da criança, né? E evitar usar a consequência lógica, natural também, como uma forma de punir, de castigar a criança. Ao intuito, ela escreveu a consequência lógica e aí ela acabou dizendo assim que não estava dando certo porque os pais estavam usando isso, essa ferramenta, para poder massacrar os filhos, para poder punir os filhos, querendo que os filhos aprendam, custe o que custar. E não é assim. Não é. A gente tem que, por amor de Deus, gente, tira uma coisa da sua cabeça. A criança ela não aprende com a dor, não, ai. De onde que a gente tirou essa ideia que a criança aprende mediante ao sofrimento? Uma criança com sentimentos bons terá comportamentos bons. A criança ela pode aprender, o cérebro da criança, ele é mais receptivo ao aprendizado quando ele é um cérebro adaptável, quando ele está longe de situações estressantes e conflituosas. Então, se o meu filho ele está ali sendo amparado, com suporte emocional, sendo considerado, sendo ouvido, né? Ele vai ser muito mais apto a aprender do que eu aprender batendo, do que eu aprender colocando ele de castigo. E eu tenho certeza que a consequência lógica, quando ela é usada proporcionalmente, da maneira adequada, ela traz muitas lições de vida. E principalmente a questão da responsabilidade. Porque a criança ela vai aprendendo desde pequena que ela é responsável pelas suas próprias ações, pelos seus próprios comportamentos. Ela associa responsabilidade é igual privilégios. Se a criança tem falta de responsabilidade, ela perderá os privilégios. Então, o exemplo que eu dei da boneca. Ela não teve responsabilidade em brincar com a boneca, deixou a boneca quebrar. Né? Então, ela perdeu a oportunidade de continuar brincando com a boneca. Porque eu não vou lá e vou comprar outra boneca. Então, ela vai entendendo que os seus comportamentos trazem consequências, sejam positivas como negativas. Né? Então, isso, a gente tem que tirar essas ideias, sabe? Ultrapassadas da nossa cabeça, né? E abrir a nossa mente, principalmente compreendendo o que a criança tem capacidade de nos dar. Você falou sobre as fases do desenvolvimento. Porque a consequência lógica tem que considerar o momento que a criança está vivendo. Eu não posso exigir, por exemplo, do meu filho que tem 1 ano e meio, que ele limpe a sujeira do suco que ele derramou na mesa. Eu não posso exigir de crianças com menos de 4 anos consequências lógicas. Porque é uma perda de tempo. Crianças menores de 4 anos não faz essa associação. O lobo pré-frontal do cérebro da criança, que é responsável pelo controle inibitório, pela tomada de decisão, pela racionalidade, né? Pelas escolhas mais inteligentes. Essa parte do cérebro da criança ainda não está desenvolvida. E ela só desenvolve, essa parte, ela só se desenvolve completamente aos 21 ou aos 23 anos de idade. Mas a criança pequenininha,
É muito, não tem recursos cognitivos nem capacidade psicológica para responder a essas consequências lógicas. Uma criança de 3 anos, você fala, filho, se você não levar o casaco, você vai sentir frio. Ele não tem essa associação de causa e de consequência. Ele vive o momento, é totalmente imediato. Então, ele vai ficar sem levar o casaco e vai passar frio. Então, para crianças menores de 4 anos, as consequências lógicas não são aplicáveis, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não começar a exigir uma coisa que os nossos filhos não têm ainda capacidade de responder. As consequências lógicas também não são ferramentas adequadas para momentos de perigo. Você não vai dizer assim, eu vou deixar o menino atravessar a rua sozinho para ele aprender a atravessar a rua e aprender a lidar com o perigo. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, uma criança de 4 anos, 5 anos, não tem capacidade ainda de atravessar a rua em segurança. Isso, então, não é uma situação que se aplica às consequências lógicas, como a Kaline falou. E outra coisa importante, quando a gente constrói uma consequência lógica, a nossa motivação é fazer com que a criança aprenda. Não é com que ela pague pelo que ela fez. Gente, não é um caso de justiça que um crime foi cometido, né? A gente quer que a criança aprenda. Então, e aí se a gente quer que a criança aprenda, a gente precisa refletir sobre o que faz ela aprender. E o que você falou, né, Kaline? A afetividade, ela é um elemento essencial na aprendizagem. Você aprendeu mais com professores que te respeitavam e olhavam para você com respeito, ou aqueles assim muito duros que você tinha até medo de olhar para ele assim no olho? Com quem mais que você aprende? Nos ambientes que você se sente à vontade, com certeza, que você se sente à vontade para perguntar, que você se sente à vontade para mostrar o que você construiu. A afetividade é essencial na aprendizagem. Isso é estudo científico. Se você procurar artigos sobre isso, você vai encontrar, né? Então, precisa, ao construir consequências lógicas, você precisa levar isso em consideração. E aí nós vamos repetir uma coisa muito... Nós vemos falando, né, Kaline? Se nós não somos modelos de autocontrole, como nós vamos exigir isso dos nossos filhos, gente? Tem pais que eles nem aprendem, eles não se exercitam no autocontrole e requerem isso dos seus filhos. Complicado demais. Como que uma criança vai aprender a ter autocontrole, a nomear os seus sentimentos, se ele não aprende isso no lugar onde ele mais convive? Então, primeiramente, o desafio é nosso de exercer o autocontrole, de nomear os nossos sentimentos, de entender como a gente lida em situações de estresse. E ao fazer isso, os nossos filhos também vão aprender. Ela fala também, né, sempre, erros são oportunidades para o aprendizado. O intuito não é fazer a criança sofrer, né, é fazer a criança aprender. E ela traz um exemplo. Você falou sobre o professor. Eu tenho muita dificuldade com matemática. Eu tenho, na verdade, um trauma, um bloqueio com matemática. Porque eu tive, da 5ª até a 8ª série, uma professora muitíssimo rígida. E era tão traumático participar das aulas que eu sempre sentava na frente. Mas quando era a vez dela, eu sentava lá no fundo. E ela sempre usava de ameaça, sabe? Ela vivia ameaçando que a gente ia ser reprovado. Às vezes, no primeiro dia de aula, já vinha a ameaça que nós iríamos ser reprovados, que ela iria reprovar, ia ver a gente na turma anterior. É uma coisa horrorosa. E realmente, até hoje eu tenho esse bloqueio com matemática. Já aqueles professores que eu lembro de filosofia, de sociologia, que chamava a gente para participar, que escutava, né, e trazia histórias bacanas, interessantes, despertou em mim, isso desde a 5ª série, despertou em mim um interesse tão grande por ciências humanas, que eu escolhi fazer teologia, e depois eu escolhi fazer psicologia, e eu tô aí nesse caminho, nessa jornada, né, das ciências humanas, tentando sempre compreender e aprender mais sobre o desenvolvimento humano, sobre o comportamento humano. E aí, é uma coisa que ela trouxe também um exemplo que eu achei bem legal, que é da mãe. Olha para você ver.
o combinado não sai caro. A mãe, ela tava já de saco cheio, porque ela tinha que ficar catando as roupas da filha pela casa, para poder lavar. Eu achei fantástico esse exemplo. Aí ela pegou e falou com... Por quê? Todas as consequências lógicas e naturais, a gente tem que ser combinado antes. Você tem que falar com antecedência com a criança o que vai acontecer, né? Para que não se torne punição, né? Mas que ela aprenda sobre responsabilidade. E ela virou para a menina e falou assim, filha, eu já estou cansada de ficar procurando suas roupas pelo meio da casa, jogada em tudo que é canto para poder lavar. Olha, a partir de hoje é aquele negócio. Em vez de você ficar exigindo, brigando, exigindo que seu filho faça uma coisa que você quer, em vez de ficar fazendo isso, decida o que você vai fazer. Mude o seu comportamento antes de exigir que o seu filho mude os seus comportamentos. Então, ela decidiu, a partir de hoje, eu não vou mais catar as roupas dela no meio da casa. E ela comunicou isso para a filha. Filha, a partir de hoje, eu só vou lavar as roupas que estiverem dentro do cesto de lavar roupa. Então, se você não colocar suas roupas no cesto, elas não serão lavadas. E também, quando você vier pedindo para que eu lave suas roupas, que eu lavo roupa no sábado. Se você vir na terça, na quinta, na sexta, querendo que eu lave suas roupas que não estavam no cesto, eu não vou lavar. Você vai ficar sem a roupa que você quer, que você deseja usar. Então, ela combinou com a filha, deixou claro tudo o que iria acontecer. Estabeleceu regras, estabeleceu os seus próprios limites. Porque eu sempre falo aqui, as pessoas confundem que disciplina positiva é fazer tudo que a criança quer. E aí você ultrapassa até os seus próprios limites para fazer o que a criança quer. Não é nada disso. A gente está falando de relação, de relacionamento. E relação exige borda. Existe limite. A mãe tem a sua borda, a mãe tem os seus limites. E os filhos também têm sua borda e os seus limites. Então é uma relação respeitosa. E aí ela virou para a filha e combinou. A filha, o que aconteceu no primeiro momento, não estava nem aí. Ela continuou deixando as roupas pelo meio da casa. Pois bem, a mãe lavou apenas as roupas que estavam no cesto. E ela ia passear com os amigos e ela chegou. Mãe, lava aquela minha calça. Filha, o que a gente havia combinado? O que eu havia te comunicado? Que eu iria lavar apenas as que estavam no cesto. E ela permaneceu, entendeu? Ela se manteve firme, mas de uma maneira gentil, de uma maneira respeitosa. Porque tem mãe deles que fala assim, mas eu falei, mas eu te avisei que eu não ia lavar, que eu tô de saco cheio dessa palhaçada aqui em casa, essa falta de responsabilidade sua, porque seu quarto é uma bagunça, porque suas roupas ficam jogadas. Mas aí depois de 5 minutos ela vai lá, pega a roupa e lava. Adiantou alguma coisa? Todo esse barraco que ela fez, né? Toda essa ladainha que ela disse, não adiantou. Então seja firme e seja gentil e permaneça com aquilo que você disse, com aquilo que você combinou. Porque se você não permanecer, você vai desacreditar. A sua palavra vai ser desacreditada. Seu filho não vai mais te respeitar. Não vai te ver mais como autoridade. Porque você fala uma coisa e faz outra. Ele vai perceber a permissividade, a falta de autoridade, a falta de você se comprometer com aquilo e arcar com aquilo que você combinou, com aquilo que você disse. E olha, mães permissivas, pais permissivos, criam filhos cruéis. Eu nem sei, mas a permissividade, eu acho que ela é até mais perigosa do que o autoritarismo e a rigidez. A permissividade, ela cria pessoas perversas, adultos psicopatas, né? Pessoas perversas, que não respeitam o próximo, que não têm tolerância nem responsabilidade social com o outro, entendeu? Que passa por cima do limite de todo mundo, porque ele se acha a última bolacha do pacote, ele se acha o Deus, um Deus, e que todos devem curvar as suas vontades. Pois seus pais não curvaram durante a vida inteira, então todos que se relacionam com ele também devem se curvar. A permissividade, ela é tão perigosa quanto o autoritarismo. Quero te falar isso em relação a ser super mãe. O autocuidado, às vezes a gente acha, né, Kaline, que a gente
é especialista nesse assunto, que a gente se cuida muito bem, mas o autocuidado, ele exige uma vigilância constante. E colocar limites no relacionamento com seus filhos e com as outras pessoas que você se relaciona, tem a ver com isso, com autocuidado, tem a ver com se respeitar, tem a ver com se observar em relação aos seus limites. Porque quem é que suporta? Não sei, até fica a dica aqui, não sei se você viu aquele vídeo que fala sobre as mulheres insuportáveis. Mas é um vídeo muito forte que fala sobre isso, né? Mulheres que querem ser super mulheres, heroínas, que dão conta de tudo, que controlam tudo. E a gente tem essa tendência. Eu estava até essa semana falando com a minha analista sobre isso. Nós temos uma cultura que nos ensina a renunciar a tudo, a se doar, né, de uma forma tão grande que às vezes a gente faz tudo por todos, resolve os problemas de todo mundo, mas não resolve os nossos. Então tem muitas mulheres insuportáveis porque elas deixaram de respeitar a si mesmas, se anularam completamente em prol do outro, não colocaram limites na relação nem com seus cônjuges, nem com seus familiares, muito menos com seus filhos. E é só energia, é só amor que sai. E aí uma hora acaba. Uma hora a energia vai embora. Então esse é um chamado também para nós, enquanto mulheres, enquanto mães. A última vez que você descansou, o que você gosta de fazer por você? Existem limites que estão faltando no relacionamento com as pessoas que você ama, com quem você se relaciona? Quais limites você precisa colocar para você viver, para você estar bem e saudável? Porque é só dessa forma que nós vamos também promover ambientes saudáveis, gente. Se nós não estivermos saudáveis, se nós não estivermos bem, fica muito de... Ninguém dá ao outro aquilo que não tem. Então é um chamado para a gente também, enquanto mulheres, enquanto adultos, olhar para a gente mesmo e se posicionar. Se nós não estivermos bem, a gente não vai ser capaz de criar filhos emocionalmente saudáveis e felizes. Não vamos mesmo. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui, que participou. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Beijo grande para todos vocês. Um beijo para você, Deise. Um beijo, gente. A gente se vê. Tchau. Até o próximo sábado, capítulo 6. Até. Um beijo.